Amigos são poucos e escassos ao longo da vida, e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. A virtude ética é adquirida pelo hábito, não nascemos com ela. Então ele rompe com Platão e nos diz que crianças podem ser educadas, que todo bebê é amoral. Logo, ética tem que ser ensinada. E o primeiro passo aristotélico e que eu insisto em palestras: ética tem que ser ensinada para filhos, para alunos e para funcionários. Ética não nasce com as pessoas. Ética tem que ser ensinada. E haverá sempre menos ética na medida que eu, pai, eu, professor, ou eu, patrão, seja mais omisso. Quanto mais eu me omitir no campo da ética, ou quanto mais eu for um péssimo exemplo, mais eu estou impedindo o florescer da ética. Ética é um aprendizado, ética não é um dom natural, não faz parte do código genético, ética não é da natureza humana. Os animais não têm ética. Nenhum leão olha para a zebra e diz: não, você é uma zebra mãe de família, hoje eu não vou te comer. Nenhum leão faz uma reflexão ética, porque os animais só têm imperativos categóricos: fome. Eles não fazem reflexão. Não há animais que optam por ser veganos. Não há animais macrobióticos. Um leão não opta: agora eu vou comer só alfafa, porque eu sinto a dor da zebra, não posso mais comê-la. Animal nenhum entra em crise existencial, animal não é depressivo, animal nunca toma Prozac. Os animais são imperativos categóricos puros, passa por cima de tudo. Os seres humanos são diferentes porque, em primeiro lugar, nós, além da natureza, temos um exercício de construção. Nossa natureza é capaz de adquirir ética e aperfeiçoá-la. Então eu quero partir daqui para ir para um campo totalmente distinto. Nós podemos aprender ética e podemos ensinar. É errado do ponto de vista histórico a pessoa que diz que sempre foi assim. É errado. Vou dar um exemplo absolutamente passageiro. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança neste país. O cinto de segurança se perdia no banco de trás, entrava num buraco negro. A gente nunca sabia onde ele estava. Às vezes ia vender o carro 10 anos depois, ele estava com o plástico ainda envolvido. Quando eu andava de carro com meu pai, a gente brincava dentro do carro e pulava para frente. E não havia nenhuma discussão sobre isso, mas a lei já existia. Nós mudamos. Mudamos mediante educação e coerção, consenso e multas. Nós mudamos atitudes. Há 50 anos, bater numa mulher, uma violência ética inadmissível, era muito mais simples. Não havia delegacia da mulher, não havia lei da Maria da Penha, e o discurso feminista estava pouco presente. Há 50 anos, os cafajestes se sentiam mais à vontade do que se sentem hoje, apesar de continuarem sendo cafajestes. Cafajeste é que nem champignon, brota em qualquer lugar. Mas hoje eles têm mais medo e mais vergonha. Há 70 anos, ser racista não era tão problemático quanto hoje, apesar de já ser uma imbecilidade. Os racistas hoje têm medo porque racismo é crime inafiançável. As coisas mudam por coerção e consenso. Todos os nossos filhos com menos de 25 anos têm um discurso sobre o uso da água mais racional que a minha geração não teve. Todos os nossos filhos sabem que o sol faz mal. Nós íamos para o sol às 8 da manhã e ficávamos expostos, ainda passando raíto de sol, até o fim do dia. Nós éramos pré-melanoma a vida inteira. Tudo muda quando as pessoas mudam, nada é igual. Para haver equidade e justiça, eu tenho que lembrar que a base de toda justiça é igualdade para produzir a ética. Mas a lei não é absoluta e não é infalível.
Mas ela tem 3 características contidas na figura de Tétis, a justiça. Ela é cega, ela é justa por causa da balança, e ela leva uma espada na mão, ela é poderosa. Poder, incapacidade de fazer distinção entre as pessoas, e a balança através de valores. Estes 3 símbolos da justiça são fundamentais para eu pensar a ética. Não há ética se houver desigualdade, não há ética se houver proteção de alguém, e não há ética se não houver força. Toda empresa que implanta um código de ética deu um passo, o primeiro. Porém, há centenas de outros a serem dados. Os funcionários têm que entender que aquele código de ética não é um papel para eu dar para o estagiário que entra, mas é algo que vai direcionar a política que eu tenho com os meus fornecedores. Inclusive, tomando um caso de uma empresa onde eu estive, rejeitando fornecedores que não se comprometam a abolir trabalhos similares ao escravo. Ou seja, a espada, a cegueira e a balança. Aristóteles fala que há várias virtudes morais, como a coragem, a temperança, a veracidade, a calma, a modéstia. Todas elas são pastilhas no campo da ética. E eu tenho que lutar por todas elas. Não é ético quem é covarde. Nem é ético quem é exagerado, que é o oposto à temperança. Não é ético quem é mentiroso, oposto à veracidade. Não é ético quem é vaidoso. Não é ético quem tem raiva ou ira, que levam ao descontrole da ética. Cada um de nós tem um campo desses de virtude e de defeitos. Cada um tem que se controlar num campo específico. Ando no trânsito de São Paulo e nunca matei ninguém, mas não posso andar armado. Se eu andar armado, eu resolverei o problema do trânsito de São Paulo. Uma arma eu resolvo o motorista, um bastão de beisebol eu resolvo os automóveis. Um dia de fúria é a minha descrição se eu não tivesse o controle do caráter, mas é um controle enorme. As virtudes têm que ser cultivadas, os defeitos têm que ser reprimidos. Eu sou um ser humano, eu tenho todos os defeitos do mundo. Eu sou um ser ético, eu luto para botar esses defeitos para trás, mas estão lá me olhando e sempre me dizendo: hoje você ganhou, mas amanhã eu te pego. O campo ético tem, e esse é o nosso tema de hoje, eu tenho que falar a vocês do ponto de vista racional, por que é melhor ser ético e por que a vida com ética é uma vida mais fácil. E aqui eu vou dar uma das indicações importantes. Só pessoas éticas têm amigos. Uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos. Uma vida sem amizade é uma vida vazia. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos. Pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso? O nosso querido Etienne de la Boétie. Ele disse que os maus não têm amizade, eles apenas se entretemem. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida, e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. E eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível, para vocês aplicarem sobre a amizade. Ao retornarem às suas casas ao longo dos próximos dias, reúnam os amigos e digam sobre o sucesso de vocês. Não falem de fracassos. O fracasso provoca solidariedade entre todas as pessoas. O fracasso provoca proximidade entre as pessoas. Se eu disser que tenho um câncer, receberei abraços todas as pessoas. O fracasso, a dor, a doença não é um sinal de amizade. Digam: eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro, estou amando e sendo amado, estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar. E olhem para o rosto da pessoa. É um teste infalível. Só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês. Os outros vão dizer: nossa, está meio exibido, né? Os outros vão se incomodar. Quem se incomoda não gosta de mim.
Quem se incomoda concorre comigo. Quem se incomoda não tolera o meu sucesso. Aristóteles diz uma coisa sobre a qual eu nunca desenvolvi muito até hoje, mas que é fundamental. Todas as pessoas éticas têm essa areteia, esse compromisso em grego com a verdade, elas têm justa indignação. Uma pessoa ética briga, mas briga pelas causas corretas. Tem pouquíssimas causas pelas quais brigar no Brasil de hoje. Nós não devemos brigar por coisas pequenas, devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito. Tudo isso é de menor importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família. Por exemplo, ética. Por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, a grande personagem da história em quadrinhos do Quino na Argentina, eu tenho que dizer basta a tudo que seja estruturalmente ruim e realmente não rir e nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês. A perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso. Sempre. Este é um desafio. Quem ouve palestras sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico manda. Aí o conselho, não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vá direto para o acostamento, é a sua vocação, é o seu jeito. Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. O legado da honestidade é um legado, não é que ele seja exatamente ou unicamente melhor, mas ele é mais fácil. O homem desonesto, quando toca seu WhatsApp perto da esposa, fica apavorado. Pode ser de tanta gente. Não? Celular de gente desonesta tem muito código. Tem muita senha para acesso à foto, para mensagem. Um homem desonesto jamais entrega esse celular para a mulher e diz, atende aí, vê quem é. Porque isto é um gesto de profunda confiança na sua ética. Um homem honesto, se alguém diz, você me traiu, esse homem diz com tranquilidade, não, isso é uma história falsa. Um homem desonesto vai saber quem disse isso, quando, em que situação, para saber onde ele vai negar e assim por diante. A desonestidade torna a vida complicada, torna a vida difícil, torna a vida acidentada. A desonestidade é uma questão que nós temos que pensar diretamente no Brasil. Em primeiro lugar, o problema central deste país, a confusão entre o público e o privado. A ideia de que o que é público não é de ninguém, quando a ideia é que o que é público é de todos. A ideia de que se é público eu tenho direitos, mas a ideia que falta é que eu tenho deveres maiores. Eu tenho direito a escarrar na minha casa. Eu tenho direito a jogar papel no chão da minha casa. É um direito privado. Eu tenho direito a tudo na minha casa que não fira a lei. Eu não tenho direito a quase nada em público, porque o público me obriga de muitas formas. Nós somos dados à interpretação da norma, e essa imagem eu gosto muitíssimo dela.
De um lado, o pé de uma bailarina, o lado direito na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós no Brasil costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali. Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande. Às vezes mais, às vezes menos. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz, nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Perspectiva é fundamental porque perspectiva me dá uma dimensão do ponto onde eu estou em relação aos outros pontos. Perspectiva é um estudo matemático e artístico para mostrar a distância entre os pontos. Perspectiva é aquilo que diz que a cada etapa eu tenho que ver de acordo com uma evolução, uma transformação, como a metamorfose da borboleta. A vida ética é a vida válida porque ela faz eu dormir à noite tranquilo. A vida ética é a vida válida porque me faz olhar nos olhos da minha família tranquilo.